Ela pedia carona chorando na beira da pista, mas a história dela não fazia sentido. Se você tivesse passado por aquela estrada deserta, naquela noite fria e silenciosa, talvez tivesse acelerado e fingido que não viu nada. Mas eu não consegui. Eu parei. Eu achei que estava salvando uma vida, mas, na verdade, estava entrando em um mistério que até hoje me tira o sono. Aquela mulher chorava pedindo carona, mas a história dela não fazia nenhum sentido. Meu nome é Rogério Almeida, caminhoneiro há mais de 20 anos. Conheço praticamente cada quilômetro das rodovias do norte ao sul do Brasil. Já vi de tudo na estrada: acidentes terríveis, gente pedindo ajuda, animais cruzando de repente, até assaltos. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquela noite. Era uma terça-feira, por volta das 11h30 da noite. Eu vinha de Manaus com destino a Porto Velho, levando uma carga de eletrodomésticos. Estava cansado, mas não podia parar, porque tinha horário de entrega. A BR estava quase vazia. O barulho do motor do meu caminhão era o único som que me mantinha desperto. Foi então que, no farol alto, eu vi uma figura parada na beira da pista. Primeiro achei que fosse um animal, talvez um cachorro perdido. Mas, quando me aproximei, percebi que era uma mulher. Ela estava sozinha, de vestido claro, os cabelos desgrenhados e o rosto coberto de lágrimas. Instintivamente, reduzi a velocidade. O coração começou a bater mais forte. Não é comum ver alguém naquela região àquela hora da noite. Ainda mais uma mulher, sozinha, no meio do nada. Parei o caminhão a uns metros dela. Ela se aproximou devagar, tremendo, como se tivesse acabado de sair de uma tragédia. E, com a voz embargada, pediu: "Moço, por favor, me ajuda. Preciso sair daqui." Eu não sabia se deixava ela entrar. No fundo, a cabeça gritava: isso pode ser uma armadilha. Mas o instinto de caminhoneiro falou mais alto. Quantas vezes já ajudei pessoas quebradas na estrada? Abri a porta e ela subiu na boleia. O olhar dela era de puro desespero. Mas algo não batia. Ela não parecia só assustada. Parecia perdida. Como se estivesse fora do lugar. "O que aconteceu?" perguntei. Ela respirou fundo e respondeu: "Eu sofri um acidente. Meu carro capotou lá atrás, mas eu consegui sair." Olhei pelo retrovisor. Nada. Não havia carro. Não havia fumaça. Nada que indicasse um acidente. Estranho. Mesmo assim, continuei dirigindo. E, enquanto ela se acalmava aos poucos, fui tentando puxar conversa. O nome dela era Camila. Pelo menos, era o que dizia. Mas quanto mais ela falava, mais estranha a história parecia. Primeiro, disse que vinha de Porto Velho. Depois, minutos depois, falou que vinha de Manaus. Disse que estava indo encontrar a irmã. Mas depois, na mesma conversa, falou que não tinha família por perto. As contradições eram muitas. Eu não quis pressionar. Apenas escutava, enquanto o silêncio da estrada pesava ainda mais no ar. E aí veio a parte que me fez gelar por dentro. Camila olhou para mim, com os olhos ainda marejados, e disse: "Você não devia ter parado." Meu sangue gelou. Quando ouvi aquelas palavras, "você não devia ter parado", senti um arrepio percorrer minha espinha inteira. Por um momento, pensei que fosse apenas uma frase solta, dita no calor do nervosismo. Mas o tom da voz dela não era apenas de medo. Era como se estivesse me alertando. Engoli seco, mantive os olhos na estrada e tentei disfarçar. "Como assim? Não devia ter parado?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando fixamente para a janela. E então murmurou: "Às vezes, quem para, não continua." Essas palavras ecoaram dentro de mim. O motor do caminhão rugia constante, mas o silêncio entre nós dois era mais ensurdecedor que qualquer buzina. Resolvi mudar de assunto, perguntando de novo sobre o tal acidente. Onde estava o carro? Como ela conseguiu sair sem ferimentos graves? Ela olhou para mim, e pela primeira vez notei os detalhes. Não havia um arranhão no corpo dela, nem um corte,
Nem uma sujeira de óleo ou poeira de estrada. Apenas o vestido limpo, os olhos vermelhos de tanto chorar e aquela expressão de quem carregava um peso invisível. Aquilo não fazia sentido algum. Camila, você tem certeza de que sofreu um acidente? Ela respirou fundo e respondeu: Moço, eu só preciso sair daqui. Depois eu explico. Expliquei a ela que o próximo posto de gasolina ficava a uns 50 quilômetros dali, onde poderia pedir ajuda. Mas, em vez de se acalmar, ela se encolheu no banco, como se tivesse ouvido uma sentença. E foi nesse momento que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. O primeiro sinal. Eu já estava rodando há mais de 15 horas. Cansado, mas acostumado. Só que, depois que Camila entrou na boleia, a estrada parecia diferente. O ar ficou mais pesado. A escuridão parecia mais densa. O som do motor parecia mais grave. Olhei pelo retrovisor e juro que vi algo se movendo atrás do caminhão. Um vulto rápido, como se alguém corresse pela beira da estrada, acompanhando a velocidade da carreta. Pisquei os olhos, respirei fundo. Deve ser o cansaço, pensei. Mas, alguns minutos depois, vi de novo. Um vulto escuro, alto, acompanhando o caminhão por alguns segundos e depois desaparecendo. Olhei para Camila. Ela estava imóvel, olhando para frente, como se já soubesse. Você também viu? Perguntei. Ela demorou, mas respondeu baixinho. Eles não querem que eu vá embora. O coração disparou. Quem eram eles? Que história era essa? Eu estava cada vez mais certo de que tinha parado para a pessoa errada. As contradições. Resolvi tentar arrancar alguma verdade dela. Olha, Camila, eu não sou policial, nem repórter, nem nada disso. Mas se você está fugindo de alguém, eu preciso saber. Você me colocou no meio dessa história. Ela virou o rosto para mim e disse: Eu não fugi de ninguém. Eles me deixaram ir. Como assim? Quem deixou você ir? Os homens da caminhonete preta. Naquele instante, um nó se formou no meu estômago. Caminhonete preta. Todos os caminhoneiros conhecem histórias de gente que some depois de ser abordada por esses carros na estrada. É quase uma lenda, mas com tantos relatos, ninguém ousa dizer que é mentira. Tentei manter a calma. E o que eles queriam com você? Ela hesitou, como se não pudesse falar. E então soltou. Eles querem o que eu carrego. Instintivamente, olhei para as mãos dela. Não havia bolsa, não havia mochila, não havia nada. E o que você carrega, Camila? Ela olhou fundo nos meus olhos e disse apenas: um segredo. O estranho pedido. Aquela resposta só aumentou o meu medo e minha curiosidade. Segredo? Que tipo de segredo faria homens perseguirem uma mulher no meio da BR? O silêncio voltou a reinar dentro da boleia. A estrada seguia escura, apenas iluminada pelos faróis do caminhão. Até que, de repente, Camila quebrou o silêncio com uma frase que me deixou ainda mais inquieto. Quando chegarmos no posto, você não pode me deixar lá. Como assim? É justamente lá que você vai estar segura, com gente por perto. Telefone, polícia. Ela balançou a cabeça. Eles vão estar esperando por mim. Quem são eles? Perguntei de novo, já impaciente. Ela fechou os olhos, respirou fundo e respondeu: Você vai ver. O segundo sinal. Já era quase meia-noite quando notei que o rádio do caminhão começou a chiar sozinho. Eu não tinha ligado. Era como se tivesse sido acionado por outra frequência. E, entre os chiados, uma voz rouca ecoou: Você pegou ela. A estrada não perdoa. Meu sangue gelou. Olhei para Camila, esperando alguma reação. Mas ela estava imóvel, como se já soubesse que isso ia acontecer. Quem tá falando? Gritei para o rádio, mesmo sem pensar. O chiado voltou e a voz sumiu. Camila apenas disse, com a voz quase sussurrada: Eu avisei que você não devia ter parado. A aproximação. Foi então que vi, pelos retrovisores, 2 faróis se aproximando rapidamente. Não era comum ver carros naquela hora da noite naquela rodovia, muito menos em alta velocidade. A cada minuto, os faróis ficavam maiores, mais próximos.
Meu coração disparou. Tentei acelerar o caminhão, mas não tinha como competir com um carro leve. Camila se encolheu ainda mais no banco. É eles, disse, com a voz embargada. Eu falei que não ia demorar. Olhei melhor e percebi. Era uma caminhonete preta. A caminhonete preta se aproximava cada vez mais, seus faróis invadindo os espelhos retrovisores como dois olhos famintos. Segurei firme no volante, o coração disparado, enquanto Camila se encolhia contra a porta, como se quisesse desaparecer. São eles, repetiu, com a voz trêmula. Eu sabia que não ia demorar. Eu não sabia se pesava ainda mais fundo no acelerador ou se tentava pensar em outra saída. O problema era simples. Um caminhão não tem como competir com uma caminhonete em velocidade. Se eles quisessem me alcançar, fariam isso em poucos minutos. Quem são essas pessoas, Camila? Perguntei, quase gritando. O que eles querem com você? Ela demorou alguns segundos para responder, como se as palavras estivessem pesando toneladas dentro da boca. Eles querem o que eu sei, e não vão parar até conseguirem. Mas o que você sabe, pelo amor de Deus? Insisti, tentando manter a concentração na estrada que parecia ficar cada vez mais estreita. Camila virou o rosto para mim, com os olhos cheios de lágrimas, disse: eu vi algo que não devia. O jogo da perseguição. O motor da caminhonete rugiu. De repente, ela encostou na traseira da carreta, como se quisesse me intimidar. O impacto não foi forte, mas o suficiente para me fazer segurar firme no volante. Eles querem me tirar daqui, ela disse, quase chorando. Então agora você vai me explicar? Rebati, irritado e apavorado ao mesmo tempo. Eu não vou arriscar minha vida sem saber no que estou metido. Camila respirou fundo, olhou para frente e começou a falar, com a voz embargada. Eu estava no carro com eles. Não houve acidente nenhum. Eles pararam na estrada, mandaram eu sair, e depois eu vi. Eu vi o que eles fizeram com aquele homem. Meus olhos quase saltaram da cara. Que homem? Ela engoliu em seco. Um caminhoneiro. Eles o pegaram, bateram nele e jogaram dentro do porta-malas. Meu corpo inteiro gelou. Já ouvirá histórias de desaparecimentos, mas agora tinha uma testemunha viva sentada ao meu lado. O dilema. A caminhonete continuava atrás, tentando me forçar a reduzir. Eu sabia que, se encostasse o caminhão, era o fim para mim e para Camila. Peguei o rádio da boleia, liguei na frequência que os motoristas costumam usar e comecei a chamar. Alguém na BR-163, quilômetro 214, ouvindo? Estou em apuros, perseguido por uma caminhonete preta. Preciso de apoio. O rádio chiou, mas ninguém respondeu. Silêncio absoluto. Camila apenas balançou a cabeça, como se já esperasse isso. Eles têm controle. Ninguém vai responder. Isso fez meu sangue gelar ainda mais. Que tipo de gente era essa, capaz de silenciar até os rádios da rodovia? O ataque. De repente, a caminhonete acelerou e emparelhou com o lado esquerdo da carreta. Consegui ver dois homens dentro, ambos usando boné e jaquetas pretas. O do passageiro abaixou o vidro e fez um sinal com a mão, como quem diz, encosta agora. Balancei a cabeça em negação. O homem, então, ergueu algo que parecia uma arma. Camila gritou e se jogou contra mim, me fazendo quase perder o controle. Eles vão atirar. Ela berrou. O estampido ecoou e o retrovisor do lado esquerdo estilhaçou. Instintivamente, abaixei a cabeça e acelerei tudo o que podia. O caminhão rugia, forçando até o limite. A caminhonete ficou para trás por alguns segundos, mas logo voltou, colando de novo na lateral. A gente precisa sair da rodovia, gritou Camila. Tem uma estrada de terra logo adiante? Eu vi quando vim com eles. Olhei para frente. De fato, havia uma entrada estreita à direita. Era arriscado, mas ficar na pista era suicídio. A fuga para o desconhecido. Girei o volante bruscamente e entrei na estrada de terra. O caminhão quase tombou com a manobra, mas consegui estabilizar. A poeira levantou como uma cortina atrás de nós, dificultando a visão da caminhonete. Eles vão seguir,
disse Camila, ofegante. Então me diz para onde ir. Respondi. A estrada de terra era esburacada, cheia de curvas, cercada por mato alto. O caminhão balançava tanto que parecia prestes a se despedaçar. Olhei pelo retrovisor. A caminhonete ainda vinha atrás, mas mais distante, lutando contra a poeira e os buracos. Foi nesse momento que percebi que Camila segurava algo nas mãos. Não era visível antes, porque ela mantinha escondido sob o vestido. O que é isso? Perguntei, desconfiado. Ela hesitou, mas acabou mostrando. Era um pequeno caderno de capa preta, surrado, com páginas cheias de anotações. É por isso que eles querem me pegar, disse, tremendo. Está tudo escrito aqui. O quê? Nomes, datas, lugares, tudo o que eles fazem com os caminhoneiros. Engoli seco. Agora eu entendi o tamanho da encrenca. A revelação. Camila contou, entre soluços, que trabalhava em um posto de beira de estrada. Lá, vira coisas estranhas, caminhonetes pretas parando sempre de madrugada, homens armados conversando com motoristas, alguns desaparecendo depois disso. Ela começou a anotar tudo, desconfiada. Até que, certa noite, viu com os próprios olhos quando um caminhoneiro foi sequestrado e espancado. Escreveu os detalhes, e alguém descobriu. Foi levada contra a vontade, mas, em vez de sumirem com ela, decidiram brincar. Mandaram-na para a estrada, como isca, e foi aí que eu apareci. Eles sabiam que alguém ia parar, disse ela, chorando. E agora você está no meio. Senti um peso esmagar meu peito. Era como se a estrada tivesse se transformado em uma armadilha. E eu, um rato que caiu direitinho na ratoeira. À noite no mato, a estrada de terra parecia não ter fim. Depois de alguns minutos, vi uma ponte velha de madeira. Atravessei com cuidado e estacionei logo adiante, desligando os faróis. O coração batia tão alto que parecia que os homens da caminhonete poderiam ouvi-lo. Ficamos em silêncio, só respirando ofegantes. O barulho da caminhonete ainda ecoava ao longe, mas parecia ter tomado outra direção. Acho que despistamos eles, sussurrei. Camila não respondeu. Apenas apertava o caderno contra o peito, como se fosse sua única chance de sobreviver. Olhei para ela e perguntei: você confia em mim? Ela demorou, mas respondeu: não sei. Mas se não confiar, a gente não sai vivo dessa. O plano. Decidimos passar o resto da noite escondidos no matagal, com o caminhão desligado. Eu não estava acostumado a abandonar meu bruto assim, mas não havia escolha. Enquanto tentava descansar, Camila me contou mais coisas do caderno, detalhes de carregamentos falsos, rotas secretas, nomes de gente influente. Era uma rede enorme, maior do que eu podia imaginar. Mas, no fundo, algo ainda não fazia sentido. Se esse caderno é tão importante, por que eles não tiraram de você quando tiveram chance? Questionei. Camila ficou em silêncio. Desviou o olhar. E foi nesse silêncio que percebi algo que mudava tudo. Talvez ela não tivesse me contado a história inteira. A madrugada avançava, pesada, e o silêncio no meio daquele matagal parecia gritar dentro da minha cabeça. O caminhão descansava desligado, meio encoberto por galhos secos que joguei em cima para disfarçar. Camila estava ao meu lado, abraçada ao caderno preto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu não conseguia dormir. A cada estalo no mato, meu coração disparava como se fossem passos se aproximando. O vento fazia o capim alto se mexer, criando sombras que pareciam homens espreitando. Olhei para Camila. Mesmo no escuro, vi que seus olhos não se fechavam. Ela também estava acordada. Você não me contou tudo, não é? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela demorou, respirou fundo, e depois respondeu com a voz rouca. Ninguém nunca me pergunta se eu sou culpada, só se eu sou vítima. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Como assim? Questionei, tentando controlar a raiva e a desconfiança que começavam a crescer. Ela abaixou a cabeça e murmurou. Eu não anotei tudo por acaso. Eu trabalhei com eles. Meu corpo inteiro gelou. A confissão. Camila apertava o caderno com força,
como se aquilo fosse a última conexão que tinha com a própria consciência. Eu conhecia os homens da caminhonete, continuou. Fiz parte das entregas ilegais, ajudei a marcar horários, fechei negócios no posto. Ganhei dinheiro com isso. Eu senti vontade de sair correndo dali, mas estava preso. A estrada era longa demais, no fundo do mato. Eu não tinha para onde ir. E agora você quer o quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela me encarou. Pela primeira vez vi seus olhos brilharem não de medo, mas de culpa. Eu quero sair. Eu quero entregar tudo. Esse caderno é minha prova e minha sentença. As peças começaram a se encaixar. Ela não era apenas uma testemunha inocente. Era parte daquilo. Então eu fui só um idiota que você usou para escapar? Rebati, sentindo o sangue ferver. Camila balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. No começo, sim. Mas agora, se eu estivesse sozinha, já teria morrido. Você me deu uma segunda chance. Eu queria acreditar, mas algo ainda me corroía por dentro. Se ela tinha coragem de enganar criminosos daquele nível, poderia muito bem estar enganando a mim também. O retorno da ameaça. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som distante de um motor. Não era qualquer motor. Era o ronco abafado de uma caminhonete. Camila ficou pálida. Eu apaguei qualquer vestígio de luz e a puxei para o chão, atrás das rodas do caminhão. O som foi se aproximando, cada vez mais claro. Os faróis cortaram o mato à distância, varrendo como olhos que procuravam por nós. Meu coração batia tão forte que parecia querer rasgar meu peito. O caminhonete reduziu a velocidade bem perto da ponte de madeira por onde havíamos passado. Ficou ali por alguns segundos, iluminando a estrada, e depois seguiu adiante, sumindo na escuridão. Só respirei quando não ouvi mais nada. Camila sussurrou. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. E eu pensei comigo mesmo. Talvez o que eles queiram não seja só o caderno. Talvez seja ela. A decisão difícil. Naquela noite, tomei uma decisão. Não podia mais ficar à mercê da sorte. Se eu quisesse sair vivo e dar uma chance para Camila, teria que agir. Liguei o caminhão devagar, sem faróis, e seguimos pela estrada de terra até chegar de volta ao asfalto. O dia começava a clarear, pintando o céu de tons alaranjados. No retrovisor, nada de caminhonete. Parecia que, por algumas horas, tínhamos vantagem. Peguei o celular e tentei ligar para a polícia. Sem sinal. Tentei o rádio de novo. Silêncio. Era como se estivéssemos presos numa bolha, isolados de qualquer ajuda. Foi então que Camila disse algo que me fez gelar. Eles têm gente infiltrada. Mesmo que a polícia atenda, talvez sejam eles a vir buscar a gente. Olhei para ela, sem acreditar. Então não tem saída? Perguntei, irritado. Tem, respondeu, levantando o caderno. Eu só preciso chegar em uma cidade grande. Um jornalista, alguém que não esteja no bolso deles. Eu respirei fundo, encarando a estrada infinita à frente. Era arriscado, mas ficar parado era ainda pior. O jogo da confiança. As horas seguintes foram de tensão pura. Dirigíamos em silêncio, cada curva carregando a sensação de que algo podia acontecer a qualquer instante. Em alguns momentos, eu olhava para Camila e pensava em deixá-la em algum ponto e seguir sozinho. Afinal, eu não devia nada a ela. Mas em outros, lembrava da forma como tremia, agarrada ao caderno, e me sentia responsável. Era como carregar um segredo que não era meu, mas que podia custar minha vida. Você confia em mim agora? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Demorei para responder. Eu não sei. Então só me prometa uma coisa. Qual? Ela respirou fundo. Aconteça o que acontecer, esse caderno não pode cair nas mãos deles. Olhei para aquele objeto surrado e senti o peso dele como se fosse feito de chumbo. Mais pesado que qualquer carga que eu já havia carregado na boleia. A emboscada. Por volta do meio-dia, chegamos a um trecho onde a estrada parecia deserta demais. Foi quando vi, à frente, 2 caminhões atravessados na pista, bloqueando completamente a passagem. Meu estômago revirou.
É uma emboscada, Camila sussurrou, apertando meu braço. Pisei no freio, mas já era tarde. Do lado do bloqueio, 3 homens armados surgiram, apontando direto para nós. Atrás, o barulho inconfundível. A caminhonete preta surgindo como um predador fechando a armadilha. Estávamos encurralados. Camila ficou pálida. Eu, por um segundo, pensei em jogar o caminhão contra tudo e arriscar a sorte. Mas as armas levantadas me lembraram que, dessa vez, não tinha saída fácil. A caminhonete parou atrás de nós. Os homens se aproximaram, um deles batendo no vidro com a coronha da arma. Saiam, agora. Camila tremeu toda, mas eu segurei seu braço. Segura o caderno. Não o solta. Descemos devagar. O sol batia forte e o calor parecia ainda mais sufocante naquela situação. O homem que parecia ser o líder se aproximou. Era alto, barba cerrada, óculos escuros. Eu avisei que não era para abrir a boca. Camila. Sua voz era calma, mas cada palavra parecia envenenada. Agora, por sua causa, temos que resolver isso aqui mesmo. Ele fez sinal para que 2 dos homens nos revistassem. Um deles tentou puxar o caderno, mas Camila segurou com tanta força que chegou a gritar. Entregue isso. O homem rugiu. Foi nesse instante que entendi. Aquele caderno era mais valioso do que qualquer dinheiro. Era a chave de algo muito maior. Olhei ao redor, desesperado. O que eu podia fazer contra 4 homens armados? O inesperado. O líder estendeu a mão, exigindo o caderno. Camila tremia, mas não soltava. Eu já ia me preparar para tentar uma loucura quando um som inesperado cortou o ar. Sirenes. No horizonte, 2 carros da polícia se aproximavam em alta velocidade, com os giroflex ligados. Os homens ficaram tensos. Alguns recuaram, outros levantaram as armas. O líder, porém, manteve a calma. Ótimo. Parece que vamos ter que resolver isso rápido. Mas, para minha surpresa, Camila não parecia aliviada. Pelo contrário, ficou ainda mais assustada. Não, gritou ela. Eles não são de confiança. Meu coração quase saiu pela boca. Como assim? A polícia também estava envolvida. Os carros se aproximaram. E, naquele instante, percebi que estávamos no olho de uma rede muito maior do que eu imaginava. O som das sirenes cortava o ar como uma lâmina afiada, se misturando ao estalar do sol quente no asfalto. Os 2 carros da polícia chegaram derrapando na curva, bloqueando parte da estrada onde estávamos cercados. Por um instante, eu achei que fosse o fim da perseguição, que finalmente estávamos salvos. Mas, quando vi os olhares dos homens da caminhonete e do líder barbudo, percebi que não havia desespero. Havia tranquilidade. Eles não pareciam surpreendidos. Camila, ao meu lado, ficou branca como papel. Ela sabia. Eles estão juntos, murmurou, com os olhos marejados. O líder sorriu, como quem se diverte com o desespero da presa. Viu só, Camila, a estrada não tem saída para traidores. Do carro da frente, desceu um policial com farda impecável, óculos espelhados e uma calma assustadora. Ele caminhou até nós, ignorando completamente as armas expostas. Boa tarde, senhores. Sua voz era fria, protocolar. Recebemos a denúncia de que vocês estavam transportando algo que não deviam. Olhei para Camila, que tremia agarrada ao caderno. Eu entendi na hora. O alvo era aquilo. Aquele maldito caderno. O acordo sujo. O policial se aproximou mais, parou diante de Camila e estendeu a mão. Entregue, moça. Vai ser melhor para você. Ela olhou para mim, desesperada, como quem pede socorro sem dizer nada. Eu sabia que, se ela entregasse, estava morta. Não faz isso, sussurrei, quase inaudível. Não dá para eles. O líder barbudo bufou, impaciente. Acaba logo com isso. Um dos homens avançou e agarrou Camila pelos braços, tentando arrancar o caderno. Ela gritou, se debatendo, enquanto eu tentava me soltar dos outros 2 que me seguravam. O policial assistia à cena sem mover um músculo. Seus lábios esboçavam um sorriso quase imperceptível.
E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A jogada de Camila. No auge do desespero, Camila fez algo que ninguém esperava. Ela rasgou a primeira página do caderno e a engoliu. O líder rugiu de ódio. Sua maldita. Ela chorava, sufocada, mas conseguiu gritar. Não adianta. Eu memorizei. Eu sei cada detalhe. Aquele gesto mudou o rumo da situação. Agora, matar Camila significava perder todas as informações. Eles precisavam dela viva. E foi aí que, talvez pela primeira vez, percebi. Ela não era só uma vítima. Era inteligente, ousada e estava disposta a qualquer coisa para virar o jogo. A virada inesperada. No meio da confusão, houve outro som vindo da estrada, pneus cantando, motor pesado, buzinas longas. Um comboio de caminhões se aproximava. Meus olhos brilharam. Eram caminhoneiros, irmãos da estrada. As carretas surgiram em fila, ocupando as duas faixas. Quando viram a cena, começaram a reduzir, cercando o local com uma muralha de aço. Os homens armados se entreolharam, confusos. O líder perdeu a postura tranquila e rosnou. Merda, isso vai dar errado. Os policiais hesitaram. A presença de tantos caminhoneiros mudava o equilíbrio. Não dava mais para agir na sombra. Um dos caminhoneiros mais velhos desceu da boleia, um homem de barba grisalha, braços fortes e olhar firme. Gritou: "O que está acontecendo aqui?" A estrada parou. Os outros motoristas também desceram, formando uma barreira humana. Eu nunca tinha sentido tanta força coletiva. Pela primeira vez, não estávamos sozinhos. O confronto final. O policial tentou manter a calma. "Senhores, isso é um assunto oficial. Recuem." Mas ninguém se moveu. Os caminhoneiros só cruzaram os braços, encarando de volta com firmeza. Camila, vendo a chance, gritou: "Eles estão escondendo crimes. Esse caderno tem tudo." A revelação ecoou pela estrada como um trovão. Os caminhoneiros começaram a murmurar entre si, revoltados. O líder percebeu que a situação escapava das mãos. Com um gesto rápido, puxou a arma e apontou direto para Camila. Meu corpo reagiu antes do pensamento. Empurrei um dos homens que me segurava e me joguei contra ela, derrubando-a no chão. O disparo ecoou alto, atingindo o pneu do caminhão atrás de nós. O caos se instaurou. Os caminhoneiros avançaram. Os homens armados tentaram reagir, mas estavam em minoria. O policial, vendo que tinha perdido, correu de volta para o carro. O líder ainda tentou resistir, mas foi dominado pelo grupo. A poeira subiu, os gritos ecoaram. Quando tudo se acalmou, os homens de preto estavam rendidos, cercados por dezenas de caminhoneiros furiosos. A escolha. Camila estava no chão, ofegante, ainda agarrada ao caderno. Eu me ajoelhei ao lado dela. "Você tá bem?" Ela assentiu, lágrimas nos olhos. "Eu não sei como te agradecer." Olhei para aquele caderno. Pela primeira vez, pensei no peso que carregava. Ali não havia só segredos sujos. Havia a chance de limpar a estrada, de expor uma rede podre que colocava vidas em risco. Os caminhoneiros se reuniram ao nosso redor. O homem grisalho falou: "Isso não pode ficar escondido. Temos que levar para alguém que mostre a verdade." Camila me encarou, hesitante. "Você confia em mim agora?" Respirei fundo. Depois de tudo, eu ainda não sabia se confiar era a palavra certa, mas sabia que não dava mais para voltar atrás. "Eu não confio em você." Fiz uma pausa, vendo a expressão dela endurecer. "Mas confio no que a gente pode fazer juntos." Ela sorriu pela primeira vez desde que entrou no meu caminhão. O fim da estrada, ou o começo. Nos dias seguintes, a história ganhou força. Um jornalista independente recebeu o caderno e divulgou tudo. Nomes, datas, esquemas. O escândalo explodiu. Alguns dos envolvidos foram presos, outros desapareceram. O líder barbudo e o policial corrupto acabaram expostos e perderam tudo. Camila, por sua vez, entrou em um programa de proteção. Mudou de cidade, tentou recomeçar. E eu segui na estrada, carregando não só mercadorias,
mas também o peso de uma história que nunca vou esquecer. Às vezes, à noite, quando dirijo sozinho por trechos desolados, ainda ouço a voz dela ecoando. Nem toda carona é o que parece. E aprendi que, na estrada, a maior carga não está no baú, mas nos segredos que cruzam o asfalto junto com a gente. Então, gostou dessa história? O que você faria nessa situação? Conta pra gente. Deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve aí se ainda não for inscrito. Aqui a gente conta histórias reais, emocionantes e que merecem ser lembradas. E compartilha com alguém que ama a estrada ou que precisa ouvir uma mensagem de força hoje. Ah, e se você curte esse tipo de história, clica aqui do lado e assiste mais um vídeo emocionante que a gente separou para você. Forte abraço e até a próxima viagem.